Boa noite, pessoal. Hoje é dia 22 de setembro de 2020, 22 de setembro de 2020, terça-feira à noite, 22 de setembro de 2020, aula de Penal 1, nossa turma aí maravilhosa da noite de Penal 1. Então, vamos iniciar o nosso estudo e hoje nós vamos fazer uma revisão. Hoje vai ser uma revisão do que a gente já deu até agora. Vamos fazer uma revisão dos questionários, revisão de alguns conceitos, dúvidas, principalmente voltadas para a prova, certo? Já expliquei direitinho a vocês como será a nossa prova. A prova tem um grau de complexidade grande, ela tem textos grandes, mas são textos exemplificativos. Depois do texto, eu peço alguma coisa em resposta. Esse finalzinho, depois do texto, é que vocês têm que se preocupar, mas tem que fazer a leitura do texto também. Eu tenho certeza que vocês irão fazer um grande raciocínio, uma grande prova, se Deus quiser, evitando provas iguais e provas similares em massa, porque isso a ordem da coordenação, da direção, da instituição, do MEC, da OAB, de tudo quanto é lugar, para os professores é nota 0. 0, 0, 0. Então fica chato. Estamos trabalhando com um ambiente sadio, um bom ambiente. O processo educacional exige um bom ambiente entre professor e o acadêmico. Então, a gente trabalha no sentido horizontal, não quer de maneira nenhuma isso para ninguém, não desejamos isso. Então, tenho certeza absoluta que só estou dando isso de forma genérica, porque nem tenho necessidade de falar isso para essa turma ou para todas as minhas turmas, porque eu tenho certeza que confio plenamente em vocês, certo? E tenho total confiança da boa-fé, do empenho e da dedicação. E parabenizo já de antemão o que vocês vêm fazendo e saberei sim valorizar vocês por esse processo. O processo educacional, ele é árduo, é duro, mas com certeza os frutos são muito doces. É maravilhoso você depois dizer, poxa, venci, aprendi, tenho conhecimento, que maravilha, né? Então, vamos fazer um bom trabalho. Gente, vamos agora iniciar o nosso trabalho. Quais são as dúvidas que vocês têm aí? Vamos lá, eu estou todo ouvido das dúvidas aí. Questões que vocês têm dúvida. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o princípio da culpabilidade, que eu até li, mas não ficou muito claro para mim, não ficou muito entendido. Beleza, vamos falar sobre o princípio da culpabilidade agora. Veja só, quando você comete um delito, né? Quer dizer, tirar a gente de... Só um segundinho aqui. Quando você comete um delito, certo? Quando você comete um delito, você simplesmente viola uma norma penal. Você está violando a norma penal, ou pondo em perigo a norma penal. Uma norma penal, a gente já sabe que foi feita para alguns, ela foi feita para algumas condutas que são consideradas graves, né? Porque conduta que não seja grave vai para outro direito. O direito é conduta grave, porque ele pode tirar o seu ir e vir, a sua liberdade. Aí, quando você comete uma conduta, vou dar um exemplo clássico aqui de conduta. Vamos imaginar que se tenha 4 pessoas para fazer um assalto. Vou dar um exemplo clássico aqui. 4 pessoas fazem um assalto. Um vai ficar no carro, é o motorista, só vai guiar o pessoal, só o motorista. Vai levar e vai ficar esperando na porta do banco para sair. Outro que vai entrar no banco, e esse outro, hipoteticamente, matou o vigilante do banco. Um terceiro matou 3 reféns. E um quarto matou o gerente mais 5 pessoas, totalizando 7 pessoas. E ao sair, ainda jogou uma bomba explodindo o banco e, com certeza, ferindo milhares de pessoas e matando mais outras pessoas. Aí nós vamos ter que punir esses 4, vamos utilizar meliantes, embora não esteja correto, autores delitivos. Vamos ter que punir esses 4 autores delitivos. Aí nós vamos para o grau de culpabilidade. A culpabilidade representa, e aí vocês vão ver mais na frente, dolo ou culpa. Mas agora não vamos entrar em dolo ou culpa, tá? Até porque está na véspera de prova, qualquer coisa que eu fale mistura um pouco a cabeça de vocês.
Se vocês quiserem dolo ou culpa, depois eu falo. Dolo ou culpa é a culpabilidade. Mas vamos pensar agora na culpabilidade no sentido de o que é que eu fiz? O que é que eu fiz para ser culpado? Primeiro ponto. A primeira pergunta que tem que fazer é: o que é que eu fiz para ser culpado? O que é que eu fiz para ser culpado? O que eu fiz para ser culpado? Primeiro ponto. Segundo, qual o meu grau de participação nesse ato? O que eu fiz para ser culpado? Qual o meu grau de participação naquele ato? E o terceiro, qual o meu grau de consciência daquele ato? Certinho? Então anota aí 3 pontos importantes. O que eu fiz para aquele ato? Primeiro, o que eu fiz. Segundo, qual o grau do que eu fiz? Qual o grau da minha participação? E terceiro, qual o grau da minha consciência? Até quando eu estou consciente do que eu estou fazendo? Então, 3 perguntas. O que eu fiz para estar violando a norma penal? O que eu fiz? Se é que fiz, né? Lógico. O que eu fiz para estar violando a norma penal? Segundo, o grau da minha participação. E o grau de consciência. E o grau de consciência. Legal? Então, por aí nós estamos trabalhando a nível de culpa. Então, primeiro, o que é que o motorista fez, gente? Vamos lá? Vamos analisar esses 4 aí, vocês aí. Quem vai analisar? Elias, pode analisar os 4. O motorista, o segundo matou 1 apenas. O terceiro matou 3. O quarto matou 5 e ainda jogou uma bomba. Vamos lá, vamos analisar aí. Motorista é cúmplice e participou da logística do assalto. Ele levou os autores delitivos até a concretização do assalto. Ele também participou do planejamento do ato ilícito. Correto. Ele tinha consciência do ato dele. Com certeza. Então, vamos lá, vamos saindo mais aí. Ele tinha também consciência do grau de participação deles todos. Ele efetivamente participou do ato. Mesmo não tendo matado e atirado, mas ele participou. Correto. Isso, vá mais na frente. Vai mais, gente. Pensando. Eles foram cúmplices dos assassinatos, né? Para falar de todos ou só do motorista, mestre? Você perguntou só do motorista. Só do motorista. Depois do motorista, o segundo. O segundo matou, não é isso? Isso. Pronto. O que ele fez? Ele matou, ele assassinou, né? O grau de participação dele foi efetivo, né? Ele executou e ele tinha consciência do que estava fazendo. Não era nenhum maluco. Cai sobre ele também a responsabilidade de uma conduta típica, né? Correto. Sim. Tipificada no código. Certo. Depois você aí, no caso, professor, se torna um crime hediondo, né? Porque roubou para matar, né? Justamente. Perfeito, Valdete. Aí, ótimo. Então, aí nós temos aí o seguinte. Nós temos aí, gente, que vocês já estão entendendo o que é culpabilidade, o que é culpa, né? Estão entendendo? A culpabilidade, ela vai de acordo com os atos que você praticou, o que você fez, o grau de sua participação e o grau de sua consciência. Então, o grau do motorista foi minoritário, né, professor? O grau do motorista foi minoritário. Ele terá que ter uma pena máxima ou uma pena menor que a dos outros? Menor que a dos outros, né? É a questão da proporcionalidade, não é isso, professor? Proporcionalidade é outro princípio, o princípio da culpabilidade, depois nós vamos para o princípio da proporcionalidade. Certinho? Então, ele o que é que ele fez? Ele matou alguém? Não. Os outros 3 mataram. Então, ele vai ter uma pena menor. O segundo só matou 1, vai ter uma pena maior do que o motorista, mas menor que os outros 2. O terceiro matou 2. 3 ou 2? 2. 2.
Se matou, o terceiro matou 2, ele vai ter uma pena maior do que o que matou 1 e menor do que o quarto. Porque o quarto matou 5 e ainda jogou a bomba. Então, a penação vai ser maior do quarto elemento, do quarto autor delitivo. Então, por aí vocês estão compreendendo, acho que deu para compreender o significado da palavra culpabilidade. Deu para entender, gente? O que é culpabilidade? Mestre. Diga, meu querido. Esse exemplo, no caso aí que o senhor prestou, também recai no caso de omissão, né? A pessoa é omissa também incorre nas mesmas condições. O que ela deixou de fazer, o grau de não participação dela e o grau de consciência na omissão, não é isso? O que foi feito na omissão, aí eu não queria evoluir muito, porque está em prova, porque sempre em revisão de prova, se a gente evolui didaticamente, pode dar um nó na cabeça de vocês. Mas esse aí da pergunta eu tenho que falar. Nós temos 2 comportamentos, o omissivo e o comissivo. O comissivo, eu já expliquei em sala, seria a ação de fazer. O omissivo, de omitir. Por exemplo, nós vamos lá. O salva-vidas está ali na praia. Ele tem o dever de quê? Olhar todo mundo na praia e salvar. Mas digamos que ele deu uma virada lá, ficou conversando com uma moça muito bonita, muito simpática, né? Não são as moças aqui da faculdade, né? Muito simpáticas, ficou bonitas. Ele ficou conversando com a moça e a pessoa lá pedindo socorro. Ele olhou para um lado, a pessoa disse, o senhor está pedindo socorro? Mas peraí, eu não posso sair agora, não estou conversando com essa moça. A pessoa morreu. Ele vai responder por omissão, entendeu? É um crime omissivo, certo? Esse é um omissivo. Não entendi, hein? Esse é o omissivo ou impróprio, né? Isso. Porque ele é um agente, ele tem o dever de agir, não é isso? Tem o dever de agir. Agora aí, se não fosse um agente... Essa linha aí já não cai na prova, então eu estou evitando falar para não confundir a cabeça do pessoal, entendeu? Porque senão confunde, mas você está certo no seu raciocínio. Entendido, gente? Então, o importante é vocês entenderem essa base que eu estou dando para vocês. Então, é isso aí que você vai trabalhar, o omissivo e o comissivo. Já os quatro que nós demos exemplo, todos foram comissivos, né? Todos foram comissivos. Então, aí nós temos aí esses 4 que foram comissivos. Certinho? Certo, gente? Ficou entendido? Ficou entendido, gente? Ok, professor. Ficou. Beleza? Qual é a próxima pergunta? Vamos lá? De vez em quando o senhor falou aí em algumas aulas sobre a lei não definir o modus operandi para a medida de segurança. Não, o senhor poderia... A medida de segurança, não é isso que eu falei. A medida de segurança, ela está definida em lei, sim. Tá? O que eu estava querendo dizer é que tem que ser uma lei escrita, e tem que ser lei. Então, nenhuma forma que não for escrita ou que não for lei pode modificar a medida de segurança, entendeu? Ok. Porque a medida de segurança, se você imaginar bem a medida de segurança, só uma parte aí, pessoal, que eu me esqueci de falar, nos crimes pode ter também coautoria e participação, tá? Que a gente já viu em sala de aula. Mas na medida de segurança, voltando aqui à medida de segurança, a medida de segurança, ela é uma medida terapêutica, não é isso que já estudou, não é isso? É uma medida de terapia, você faz uma terapia, eu faço uma terapia para ficar melhor, porque eu não tenho consciência dos atos que pratico, mas eu faço uma terapia forçada, compulsória, da qual eu não posso sair, da qual eu não posso ir ao cinema, eu não posso estudar, eu não posso fazer nada. Então, nesse momento aí, o que acontece? Nesse momento aí, essa medida terapêutica, certo? Que é uma medida que você tem como fazer essa situação, digamos assim, você tem uma falta de consciência, você tem um estreitamento da consciência, você é levado, então, para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, HCT, de forma compulsória, de forma obrigatória. Ou o juiz tem 2 opções, ou ele leva você para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, né, em que você é internado compulsoriamente, e com a internação compulsória, você fica impedido de ir e vir. Então, não deixa de ser uma punição, não deixa de ser uma pena. Então, crime ou medida de segurança, tem que ter lei anterior, tem que ter lei escrita, tem que ter todos os requisitos para a pena também.
certo? Embora a medida de Exato. segurança não seja uma pena no sentido propriamente dito da palavra, mas não deixa de ter um sentido de punição. Ele está evitando você de conviver em sociedade pelo grau de periculosidade que você representa. Para quem gosta de estudar e pesquisar, eu já disse, vou repetir, vocês poderão pesquisar o cartunista Glauco. O cartunista Glauco. No caso do cartunista Glauco, ele e o filho foram mortos. Botem na internet, o cartunista Glauco. Ele e o filho foram mortos numa seita de uma religião que é um Santo Daime. É uma religião lá, Santo Daime. E essa religião Santo Daime, ele simplesmente tomava um negócio de um chá chamado, um chá meio de alucinação, alucinógeno. E o rapaz já tinha esquizofrenia com codependência química, né? Codependência, comorbidade, com dependência química. Então, tomando esse chá, eu acho que ainda piora, na minha opinião. Né? Carece aí de uma análise sobre esse chá que eu não conheço. Mas, nesse caso, ele foi e matou o cartunista Glauco e matou também o seu filho. O juiz, com toda a sua bondade, com toda a sua benevolência, e o ponto humanista da política antimanicomial que é vigente, colocou ele no sistema ambulatorial, que pode colocar também. Ou no sistema ambulatorial, ou no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o HCT. Então, o que aconteceu? Colocou ele no sistema ambulatorial, e no sistema ambulatorial ele vai 8 horas, sai meio-dia. Só que ele foi um dia, não foi mais. E meio-dia volta para casa. O sistema ambulatorial são os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Ele não voltou mais. Então, o que aconteceu? Ele voltou a delinquir, precisando de drogas, né? Porque a droga é terrível. Ele voltou a matar. E o resultado, sabe qual foi? Depois que ele matou, ele veio a ser preso. E aí, outro erro. No caso, foi preso como imputável. E na prisão mataram ele. Analisa esse caso aí, que é o caso do cartunista Glauco e seu filho, que foram mortos por esse membro da seita Santo Daime. Tá certo? Analise aí direitinho e faça uma pesquisa para quem gosta de estudar. Vamos lá, gente. Entendido aí? Entendido. Professor? Me diga uma coisa. Dentro do tipo penal, certo? Eu posso ter aí o tipo penal simples e o misto, tá bom? Você trazendo aí, dentro dos mistos, você tem os alternativos e cumulativos. Eu queria saber, o crime de latrocínio, por exemplo, ele se enquadraria no cumulativo ou no alternativo? Latrocínio é o roubo seguido de morte. Ele é, de qualquer maneira, cumulativo, né? Porque ele é um crime que ele é o roubo seguido por morte. Mas não cai na prova. Vamos focar hoje, não cai na prova, legal? Mas é tipo penal? Tipicidade penal? Sim, mas o grau de, digamos assim, de complexidade não chegou nesse nível aí, não. Entendeu? Para a prova atual da gente, né? Mas, de qualquer maneira, o tipo dele, tipo penal, seria um tipo complexo, porque é o roubo seguido de morte. Evidentemente que esse roubo seguido de morte, esse latrocínio, não vai para júri popular, tá? Não vai para júri popular. É um dos crimes contra a vida que não vai para júri popular, vai para que vai para a vara comum. Uma questão também que eu fiquei na mente foi essa questão aqui. Relacione o princípio da reserva legal, eu coloquei com medida de segurança. Porque, por exemplo, o que acontece? O princípio da reserva legal se refere justamente ao cumprimento do Estado, né? Não há crime, sem a linha ulterior que o defina, tal, para que você possa justamente caracterizar e evitar arbitrariedades. Tá? Mas a medida de segurança, quando ela é utilizada, por exemplo, por um inimputável, o que caracterizaria justamente a reserva legal é você não ter um código penal para essa especificidade? Não, reserva legal, presta atenção. O princípio da reserva legal, certo? O princípio da reserva legal
ele é o seguinte princípio. Segundo o princípio da reserva legal, a infração penal somente pode ser criada por lei em sentido estrito. Ou seja, lei complementar ou lei ordinária, aprovadas e sancionadas de acordo com o processo legislativo respectivo, previsto na Constituição Federal de 1988 e nos regimentos internos da Câmara dos Deputados e Senado Federal, logo após, evidentemente, sancionada pelo Presidente da República. Então, o princípio da reserva legal só diz isso. A lei tem que ser escrita. Lei penal tem que ser escrita e da competência da União, salvo algumas exceções que permitem a matéria penal em outra esfera de competência. Certinho, gente? Ou seja, é reservado, né, professor? É reservado. Por isso que o nome diz, reservado, reserva legal. Perfeito. Raciocínio perfeito, cara. É reservado. É uma reserva que tem para esse segmento. Certinho? Vamos lá, gente. Perguntas. Perguntas do assunto que vai cair na prova. Focar nesse assunto hoje. Com relação ao Pacto de São José da Costa Rica, professor, ele é um pacto internacional, correto? Perfeito. É um pacto internacional dos países americanos. Perfeito. Isso. E o senhor pediu uma questão aqui para relacionar com o princípio da legalidade. Perfeito. Então, nós podemos dizer que esse pacto ele está no princípio da legalidade porque ele está baseado nos códigos. Pode ser? Não. Ele recepcionou o princípio, né? O Pacto São José da Costa Rica, esse pacto, ele recepcionou os princípios, né, expressos por nossas leis e por nossa Constituição Federal. Ou seja, o princípio, os artigos, o pacto é como se fosse um código também. Ele tem artigos, se você for lá ver, Pacto São José da Costa Rica. Ele tem os artigos, né? Concorda comigo? Eu vi alguns artigos. Ele tem os artigos. E quando você for ver os artigos dele, certo? Ele é de 1969. Você vai ver, dentro dos artigos dele, vai estar implicitamente ou explicitamente os princípios da legalidade, da qual foram recepcionados por ele dentro do nosso ordenamento jurídico, Constituição Federal e outras leis. Explicitamente está no artigo 9º, né? O princípio da legalidade, mas implicitamente está no 7º e 8º, que fala sobre o devido processo legal, né, professor? O devido processo legal, contraditório e ampla defesa, né? Também. Mas se você ler os artigos do Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, você vai encontrar muito princípio da legalidade. Mesmo que não esteja explícito, ele estará implícito. Certinho? Exatamente. Certo, gente? Mesmo que ele não esteja explícito, ele estará implícito. Princípios também que fazem parte da legalidade é o devido processo legal. Como é que você pode condenar alguém se não tem um processo? Direito do contraditório, é o direito de contradizer a acusação. Né? O princípio do devido processo legal, contraditório. A ampla defesa, a possibilidade de você se defender amplamente. São princípios constitucionais. Certinho? Princípios expressos na Constituição Federal. O professor? Diga. Imputável, inimputável e o do meio, semi-imputável, né? Semi-imputável, vamos lá. Imputável, ele tem responsabilidade penal. Não é responsabilidade de fazer bem uma coisa, né? Eu tinha dito, o rapaz que vai entregar uma pizza, ele não entrega aquela pizza. Ele foi irresponsável porque deixou de cumprir uma obrigação. Não é essa a responsabilidade do senso comum. Responsabilidade penal é a possibilidade de se imputar a alguém um ato violador da norma penal, porque ele tem consciência do que faz. Então, o imputável tem consciência, cognição do que faz. O inimputável, ele não tem consciência do que faz. Ele é portador de transtornos mentais, ou da personalidade, lá o que seja. Psicológicos, lá o que seja. Psiquiátricos. Esquizofrenia, por exemplo. Esquizofrenia, por exemplo, e outros. Então, ele é o caso do rapaz que matou o cartunista Glauco e seu filho,
Matou, pesquisem isso, porque dá uma visão bem legal para vocês. Está na internet. Vejam aí, busquem aí. Matou o cartunista Glauco e seu filho. Era da igreja do Santo Daime. Então, ele é irresponsável penalmente. Ou seja, ele não tem como se imputar a ele algo que ele não tem consciência do que faz. Por isso, ele recebe medida de segurança. Ele vai para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou faz o tratamento ambulatorial. Pessoas inimputáveis. Pessoas inimputáveis, eles conseguem planejar o que vão cometer? Olha, aí a gente entra em psicologia jurídica e eu vou falar para vocês. Vou fechar aqui o semi-imputável e depois a gente volta. O semi-imputável, ele tem parte na realidade e parte na loucura. Certo? Então, se dá semi-imputabilidade, que no segundo código, artigo 26, há uma redução da pena. O juiz pode reduzir. O inimputável, caso de Matheus Meira, por exemplo, o atirador do shopping, que você já deve estar pesquisando para aprendizado. Caso Matheus Meira, o atirador do shopping, que entrou no shopping, último ano de medicina, 6º ano de medicina, e matou um bocado de gente aleatoriamente. Ele sofre de esquizofrenia, comprovadamente. Então, ele tem o ego. O que é o ego? O ego é a nossa instância em psicanálise. O ego é a consciência que a gente tem da sensopercepção da realidade. Como a gente percebe a realidade? A gente está vivendo nesse mundo percebendo toda a realidade. Nós, que somos normais, sim, em tese, estamos percebendo toda a realidade. Nós estamos tendo sensopercepção de toda a realidade. Nós. Porém, o inimputável esquizofrênico, ele tem o ego partido. E aí usa-se um termo chamado ego clivado. Chamada clivagem do ego. A clivagem é o ego partido. Essa clivagem do ego, o ego partido, parte deste ego está na realidade, parte está na fantasia. No delírio, na alucinação, na fantasia, fora da realidade. Certo? Então, no caso do Matheus Meira, ele planejou, ele pegou o táxi, ele comprou a metralhadora, ele entrou no cinema. Essa é a parte do ego dele que ele está consciente. Mas a maior parte do ego dele está clivado, está partido. Ele tem o que Guido Palombo, anote aí para vocês estudarem, pesquisarem. Estou dando muita coisa para vocês pesquisarem, gente, a nível de aprendizado. Agora, quem quiser passar a faculdade sem aprender nada, aí vocês são maiores capazes e responsáveis, né? Então, Guido Palombo, ele é um médico psiquiatra, se formou em medicina e nunca atuou na área clínica médica. Ele só faz a medicina psiquiátrica forense. A vida toda dele só faz isso. Ele tem mais de 10 mil laudos na justiça. É o maior perito psiquiatra do Brasil e da América. Então, Guido Palombo, 10 mil laudos. Não é brincadeira, 10 mil laudos, né? Guido Palombo. Veja, vocês vão achar muita coisa. Ele fala do estreitamento da consciência. A consciência é estreitada e esse estreitamento da consciência leva a ele a não ter consciência nem cognição do que está fazendo. Embora uma parte possa ter consciência. Diga, meu querido. Eu estudei, por indicação sua, a respeito do borderline. O borderline, ele seria um semi-imputável ou inimputável direto? Ele tem consciência. O borderline e a personalidade antissocial, eles são um transtorno da personalidade. Por serem um transtorno da personalidade, há uma inflexão. A personalidade mais fixa, né? Então, há uma constância. Mas eles têm consciência dos atos que praticam. O borderline, ele está numa linha limítrofe, né? De um lado tem consciência, do outro não. Então, existem entendimentos e jurisprudência de que tanto a personalidade antissocial como a personalidade borderline seria semi-imputável. Psicopata também? O psicopata? Vai depender de... Psicopata é personalidade antissocial. Semi-imputável. Vai depender de cada caso, vai depender de cada juiz, vai depender do laudo, vai depender de uma série de coisas. Mas, em tese, seria semi-imputável. Tanto o psicopata, personalidade borderline, também personalidade borderline. São transtornos da personalidade. Ontem eu fiz uma palestra no curso de mestrado lá de Brasília. Eles não permitem a divulgação
porque é uma questão interna deles lá, é o curso de mestrado mesmo, do qual eu sou professor, encerrei a matéria ontem, a matéria que vem desde março, e a gente fez um trabalho sobre a personalidade psicopática, que são personalidades, tanto borderline como psicopáticas, são personalidades que a tendência nossa no direito é tratá-los como semi-imputáveis. Os imputáveis seriam transtornos mentais ou psicológicos, no caso da linha de psicose, esquizofrenia. Esses seriam transtornos tratados como inimputáveis, certo? Os demais são tratados como semi-imputáveis no caso da personalidade antissocial e borderline, certo? Transtornos da personalidade. Entendido, gente? Aí vocês fazem uma pequena diferença, só para fechar esse assunto, uma pequena diferença entre o psicopata e o psicótico. A esquizofrenia vem do psicótico, tá? A esquizofrenia está na linha do psicótico. Muita gente confunde. Psicopata não é psicótico. Psicótico é esquizofrênico. Então, psicótico e esquizofrênico. O que é que sente Matheus Meira? Ele é psicótico e esquizofrênico. Ele tem alucinações, ouve vozes, ele tem delírios, certo? Ele tem alucinações auditivas, visuais, delírio, ouve vozes, fantasia, etc, etc, etc. Essa personalidade, esse transtorno, é considerado inimputável. Estou falando, gente, em tese, tá? Depois, cada caso vai ser um caso, cada situação vai ser uma situação, vai ter derivações, tá? Mas, em tese, é inimputável. Como o caso do rapaz que matou o cartunista Glauco e seu filho. Porque ele não tem consciência, é um estreitamento da consciência. Então, se você perguntar se ele acredita no que ele está fazendo, ele acredita. Ele não acredita, né? Então, já o psicopata não acredita. Boa noite. Boa noite, Wellington. É o psicopata, professor. Professor. Boa noite, professor. Boa noite. Sim, vamos lá. O psicopata seria aquele com consciência, mas sem controle, né? Dos seus atos, né? Perfeito. Com consciência, mas sem controle. O maníaco do parque, ele tinha consciência do que fazia, né? Mas não tinha controle. E voltava para ter relações sexuais com Mas as também, pessoas. quando você entra em relações sexuais, você tem que pode ir para parafilias também, que está lá no código, certo? Ó, tá pedindo aí para deixar, o Wagner deixe seu número, mandou aqui um chat aqui, ó, para deixar o número, Wagner, deixe seu número no grupo, para adicionar no grupo, certo? Vamos lá, prosseguindo aqui, gente, ó. Então, o psicopata, certo? Ele tem consciência do que ele faz, tá certo? Ele tem consciência e ele é mentiroso, ele é insincero. Então, a personalidade psicopática é a mais perigosa que nós temos. A diferença do psicótico para a personalidade psicopática, o psicopata, é que o psicopata tem consciência do que faz, tá? Ele pode ter a semi-imputabilidade, mas o psicótico não. O psicótico não tem consciência, o esquizofrênico não tem consciência do que faz. Então, existem psiquiatras, professor? Caracteriza como inimputável. Existem psiquiatras que definem que psicopatas não têm possibilidade de ressociabilização. Perfeito. Né? Então, assim, o que fazer com eles, né? Porque é emblemático, esse caso do maníaco do parque é emblemático. Ele tá preso como imputável e a qualquer momento pode estar no cumprimento da pena, pode estar em liberdade, né? Perfeito. E a gente não sabe o que faz com ele, porque, na realidade, a gente é humanista, não gosta de dizer que nenhum ser humano não tem cura. No momento atual, não existe uma possibilidade comprovadamente científica de cura. Mas não podemos dizer que não haverá no futuro, né? Evidentemente, que o ser humano é possível, sempre a gente tem que acreditar que o ser humano ele é recuperável. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, no momento, não existe ainda comprovação científica de sua recuperação. Então, ele se torna uma pessoa que não tem cura. O que fazer com ele? Aí eu volto a pergunta para vocês, uma grande interrogação e um grande imbróglio jurídico. O que a gente vai fazer com eles? É difícil. Então, o psicopata, ele mente, e se ele disser uma coisa, ele desdiz ali na frente, ele não confirma, tá entendendo? Ele é manipulador, ele é impulsivo, e ele, num grupo social, ele faz
uma desordem total. Bota um contra os outros, fofoca, e as personalidades psicopáticas estão em tudo quanto é lugar, inclusive em sala de aula, viu, gente? Não só no Brasil, como nos Estados Unidos, no mundo. Eles provocam grandes confusões. Então, temos que ficar alertas para as personalidades psicopáticas. Não é humano, professor. Não só não seria... Sim. Mas também para a convivência harmônica de qualquer grupo social, qualquer setor social. Não seria humano um presídio bem montado, bem estruturado, para manter essas pessoas perpetuamente condenadas? Sim, os psicopatas, né? Os psicopatas. Isso. Eu concordo com você, mas tem um detalhe constitucional: nosso ordenamento não permite prisão perpétua. Ok. Nem crime de morte, salvo em guerra. Exatamente. Então, agora, transcendendo a nossa legislação, não seria uma coisa mais humana do que deixar em liberdade? Eu acho assim, eu acho que nós temos um problema seríssimo, um imbróglio jurídico, posto que você não pode colocar em liberdade, porque se você colocar em liberdade, quem vai sofrer é a sociedade, é a defesa social, e ele mesmo também pode sofrer, que alguém pode atacá-lo, diante das coisas, maldades que ele faz, né, evidentemente. Por outro lado, você também não pode deixá-lo encarcerado, porque fere direitos humanos, e a nível de psiquiatria, nenhum encarceramento cura. Pelo contrário, agrava os problemas. O que cura é o seu convívio em sociedade. Porque as interações em sociedade, com a família, com a sociedade, o ser humano é um ser gregário. Então, um ser que vive em grupos. Então, nós precisamos estar interagindo com os seres humanos. Nós estamos sentindo dificuldade na pandemia, porque deixamos de ter interação pessoal, e isso vai gerar alguns problemas psíquicos, psiquiátricos, no futuro, nas crianças e nós sabemos disso. Os especialistas em saúde mental sabem disso. Eu fiz uma das especializações em saúde mental na Universidade Católica Dom Bosco, sou título de especialista em saúde mental, então eu sei que isso vai gerar problemas, mas é porque não tem jeito por causa da pandemia. Mas nós precisamos do contato com as pessoas, contato humano. Nós precisamos ter pessoas que a gente tenha contato, porque o ser humano não pode viver isolado. Isolado, ele tende a uma tendência a ter problemas psíquicos. E encarcerado, ele tende a agravar ou não se curar. Então, ele só se cura com convívio. Mas com convívio, ele oferece perigo. E aí, como fazer esse drama? O senhor sabe que o psicopata, alguns em alguns países que a lei é um pouco mais inflexível em relação a esses princípios, você sabe que tem psicopata falando a verdade dentro dos presídios, né? Dizendo que se sair, volta a matar. Então, assim, eu acho que essa é a verdade, do psicopata, né? Verdade. Mas aí nós temos que ver uma legislação para o nosso sistema atual que possa ter assistentes sociais, que possa ter psicólogos, psiquiatras, advogados acompanhando ele na saída, aqui no mundo lá de fora, e tentando reintegrá-lo ao meio social. Eu gostaria muito, e aí não é uma brincadeira, é sério, vocês podem até relaxar um pouco. Matheus Meira na sala, Matheus Meira. Eu gostaria muito que Matheus Meira fizesse uma convivência com vocês, comigo, e de repente, ele ficaria mais ligado a vocês, tá certo? Eu estaria orientando. Mas aí... Muito amigo, professor, muito amigo. Mas aí eu estava para distrair um pouquinho, é um momento de trabalho, se chegarem estressados, distrai um pouco. Agora, mas voltando aí, vamos pensar numa coisa séria. Eu fiz uma colocação para distrair, mas vamos pensar numa coisa séria. Se a gente colocasse ele numa sala de aula e fizesse uma experiência, seriamente falando, mas aí teríamos que ter assistente social, psicólogo, psiquiatra, outros advogados, né? Seria um grupo mesmo de estudo. Nós botaríamos ele em sala de aula e tentaríamos trabalhar com ele, filmando tudo. E se a gente recuperasse ele, a gente não teria uma fama para sair no Fantástico, até mesmo internacionalmente? Cândido, Valdélio, o que você acha? Vamos assumir esse Elias? Vamos lá. O Elton, Wagner, Valdete, Aline. Eu estou vendo aqui, Cláudio, não é sério, vamos assumir esse rapaz e tentar recuperar, porque se a gente recuperar esse rapaz... Professor, ele convive um semestre, olha disso, se a gente conviver um semestre com a gente, filmando tudo. Com a equipe, eu quero ver o senhor dar zero a ele. Eu quero ver o senhor dar zero na V1. Aí, na V1, se ele fizer a prova toda copiada, o que eu posso fazer? E aí?
Eu tô brincando. Ele vai ser o melhor aluno, só vai dar 10. Eu tô brincando, mas o cara é sério. Mas ele é muito inteligente, viu? O doutor Vivaldo Amaral, que fez uma palestra conosco, ele veio aqui na faculdade, eu trouxe ele antes da pandemia, vocês não estavam, eu acho. E Vivaldo é o advogado dele, é meu amigo, e falou que ele é inteligentíssimo. O pai dele é médico, leva muitos livros para ele. Ele lê muito livro de direito, de medicina, de filosofia, de tudo. De tudo ele lê. Ele é muito inteligente. E eu acredito que num convívio social, com todo o apoio, a gente tem que ser, agora falando sério, a gente tem que ser humanista. Existe uma esperança de que uma pessoa dessa, no caso dele é esquizofrênico, com medicação, né, tem que estar medicado, ele possa se recuperar e voltar ao convívio social, né? E até, quem sabe, escolher uma moça para se casar, constituir uma família, né? Quem sabe, não é verdade? Quem aí que... Presentes aí na sala aí. Mestre, deixa eu perguntar para o senhor. Então, vamos lá, tudo para a prova, bora. Falar sobre execução da pena e posterior o fato atípico da condenação. Vamos lá, Wagner, diga aí. Falar um pouco mais sobre execução da pena e posterior fato atípico da condenação. Sim, execução da pena e o que mais? Posterior fato atípico da condenação, né? Tá. Então, a execução da pena, por exemplo, você vai ser julgado, né? A pessoa foi julgada, o juiz condenou a 30 anos de prisão, certo? Hipoteticamente, e ele começa a cumprir a pena, né? Execução da pena, né? Não vou entrar naquele mérito que está em discussão aí. Vocês já sabem que nós temos 4 instâncias no Poder Judiciário. Primeiro grau, aqui na Bahia, Tribunal de Justiça, que é o segundo grau, em Brasília, STJ, Superior Tribunal de Justiça, e depois o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Nós temos 4 instâncias, certinho? 4. Então, para que ele possa cumprir a execução da pena, como preso condenado, hoje nós temos que ter o trânsito em julgado nas 4 instâncias. Houve aquela polêmica de, a partir do segundo grau de jurisdição, já cumprir pena, se lembra? Existiu o negócio do Lula, depois voltou, agora está no 4, então querendo voltar de novo. Bom, a partir do momento que for condenado, houver o trânsito em julgado, você começa a cumprir pena. Aí é chamada execução de pena. Aí vamos supor que você começa a cumprir pena, a hipótese, é uma coisa que não é, faz de conta que é, para ver como seria. Você está cumprindo pena por adultério. Aí vem uma nova lei que diz que adultério não é mais crime. Essa lei vai retroagir porque ela é benéfica. E aí o fato ficou atípico, você vai deixar de cumprir sua pena. Legal, gente? Tá aí? Entendido? Perfeito. Perfeito? Aí você já resolve essa questão. Pergunta, gente, bora lá? Mais perguntas? Mais perguntas, gente, bora? Professor, eu não ouvi o que o senhor disse aí no final dessa questão. Por favor, no final. A benéfica da lei, né? Ela vai ser retroativa, volta. Né? Ok, exatamente. O fato se tornou atípico, você não tem mais por que cumprir pena. Ela é posterior e benéfica, né? Isso. O que você cumpriu, cumpriu. O que não cumpriu, já está livre. Certinho, gente? Abolição de crime, né? Abolite o crime, certo? Esse é o procedimento. Para vocês terem ideia do psicopata e do psicótico, o psicótico esquizofrênico, eu peguei um cliente que, rapidinho aqui para vocês entenderem, ele fez um curso pela internet de delegado ambiental. Esses cursos até não é muito correto falar de delegado ambiental, porque dá a impressão que é delegado de polícia, né, essas coisas. E dava carteira com brasão da República. Ele aí botou uma sirene no carro. Aí, pô, a polícia passa, a polícia não é brincadeira, né? Viu o carro estacionado com a sirene e parou. Bom, amigo, o senhor é polícia civil, que o senhor é? Não, eu sou delegado ambiental. Mas como delegado ambiental, pode usar sirene no carro? Pode sim, eu fiz um curso, não sei onde, pode usar. Aí foram para a delegacia, apreenderam a carteira dele, aquele negócio, ele ficou revoltadíssimo, houve um processo contra ele, eu fui na justiça. Quando chegou na justiça, eu disse, rapaz, quando chegar lá, você não precisa dizer que você falou que era delegado ambiental. Eu disse, o quê, doutor? Eu sou delegado ambiental. Eu vou falar que eu sou delegado ambiental. Então, para você ter ideia, o psicótico, o esquizofrênico, ele acredita no que fala. Entendeu? Para ele, aquilo é verdade, entendeu? Não é mentira. Já se fosse o psicopata, ele chega lá, não disse nada disso, não. Porque ele mente, ele sabe que ele mente. O psicopata é extremamente perigoso. O psicótico é uma pessoa que, doente, todos os dois são doentes, são dignos de pena no final. Mas o psicopata, na minha opinião, ele é capaz de fazer mais maldades do que o próprio psicótico, do que o próprio esquizofrênico.
Esquizofrênico vive no mundo dele, daquele mundo irreal. Então, ele pode matar, pode cometer um crime, pode. Mas eu acho que o psicopata é mais perigoso para a sociedade, faz mais maldade à sociedade. Ele mente. Ele mente. Eu tive na escola de psicologia, e também me seguiu nas pós, um colega que era psicopata. Nós a turma, detectamos. Ele era do Exército. E toda hora que eu ia fazer, tinha apresentações naquela época e tal, eu ia fazer a apresentação, a gente sabe quando o colega quer queimar você, quando o colega quer te ajudar, né? Fazer uma pergunta, um debate, salutar, sadio, não tem nada demais. Mas as perguntas eram venenosas para queimar. E um dia eu parei mesmo, parti para cima dele, foi uma confusão danada, e nós detectamos no grupo que ele era uma personalidade psicopática, foi aposentado do Exército, e era uma personalidade psicopática. Ele sempre vê meus vídeos, eu mando sempre um recado para ele, que ele é uma personalidade psicopática, certo? Ele já falou que ia me processar, mas faz algum tempo, não chegou ainda o processo. E eu estou dizendo aqui, estou gravando, que o vídeo vai para... Ele vê meu vídeo, que ele é a personalidade psicopática, ela se fixa em alguém de sucesso, é um grande problema. Então ele vê meus vídeos, assiste e vai engolir mais essa. E tem mais um detalhe, vou colocar o nome completo, viu? Tem mais essa. Ainda vou colocar o nome completo, mas deixa ele quieto lá. Então essas personalidades, elas vêm para destruir, para brigar, para criar confusão. Então devemos detectar bastante essas personalidades psicopáticas para justamente a gente neutralizar. Porque uma coisa é uma crítica, uma coisa é um debate, uma coisa é você defender um direito seu, natural. Mas, assim, de forma sistemática, a personalidade psicopática ela é muito perigosa. Diferente do esquizofrênico. O esquizofrênico, se você entrar naquele mundo dele, entrar naquela fantasia dele, ele pode até ter você como amigo, sociável, entendeu? Agora, ele pode ter um surto psicótico e pode matar, evidentemente, né? Entendeu? Aí fica complicado, né? Mas é isso, o Matheus Meira está aí. Nós estamos aí com um elemento de estudo maravilhoso, se Deus quiser. Eu vi no fundo, a gente tem pena também das vítimas, né? Falando sério, a gente tem pena das vítimas, pessoas que morreram inocentemente lá. É uma coisa muito triste o crime. O crime não é uma coisa de alegria, o crime é uma doença social, né? Uma patologia ou psicopatologia social. É muito triste, né? Pessoas mortas, inocentes, indo para o cinema. Por outro lado, também, ele é uma pessoa que no 6º ano de medicina estragou a vida dele, também digno de muita pena. E a família dele, e aí eu falo das duas famílias, a família das vítimas e a família dele. São famílias que sofrem com isso, a família da vítima e a família dele. O pai dele é um médico, a mãe dele é uma enfermeira, pessoas de bem, coitados, eu fico com muita pena dele. Eu gostaria muito que houvesse uma fórmula, um remédio, a ciência tem que trabalhar para isso no futuro, para curar essas pessoas, porque essas pessoas são dignas de pena. E quando estão por baixo, acuadas, que estão totalmente desprotegidas, que não têm poder, principalmente o psicopata, podem cometer o suicídio. Podem cometer o suicídio, sim, com certeza. Me chamou muita atenção a história de Matheus Meira, quando eu li, que o senhor pediu para pesquisar, quando eu vi que os pais dele sofriam com ele desde a menor idade. E permitiu que ele fosse para São Paulo estudar medicina e sozinho. Eu achei assim, modéstia à parte, um descuido. E um absurdo, sabendo que ele tinha problemas, né? Mas ele estava com acompanhamento psiquiatra lá em São Paulo, ele ia tomar os remédios, tinha consulta. Mas deixar ele fora também foi uma coisa meio complicada, né? Mas eles não pensavam que ele fosse chegar ao ponto desse extremo, né? De entrar no cinema e matar um bocado de gente, né? E ficar 23 anos como ele está, passou 10 na cadeia e 13 agora no HCT, encarcerado, 23 anos, pense aí, 23 anos, a pessoa encarcerada. A gente fica uma semana em casa, já fica doido, um dia, 2 já fica doido, né? Querendo dar uma saída, dar uma volta. Imagine você ficar 23 anos sem poder sair. Tem gente pirando na pandemia, tem gente pirando. Imagine 23 anos preso. Imagine aí, gente. Complicado, né? Professor, eu sei de um caso que aconteceu lá em Dias Dávila. Agora você vai me dizer se esse cara é esquizofrênico ou psicopata. Diga aí que eu faço. Ele, no caso, ele decepou a mulher toda dentro de casa e ia pegar os outros filhos de machado. Acabou com a mulher, você entendeu? Que não tinha condição, só os peritos foi que conseguiu entrar lá. Depois ele foi preso, né? Aí quando ele foi preso, lá dentro mesmo, ele se enforcou. O estado que ele deixou a mulher dele, nossa,
partiu cabeça no meio, tudo, e o pessoal não conseguiram ainda salvar ele. Isso foi em Dias Dávila, há 2 anos atrás. Coisa triste. Esse Ele cara bebia? era psicopata ou esquizofrênico? Ele bebia? Hein? Ele bebia? Bebida alcoólica ou drogas? Não, ele era aquela pessoa calada dentro de casa. Mas dormia junto com a mulher, não falava nada, era aquela pessoa calada aí você vai fazer a diferença se ele é uma pessoa normal ou se é. Não, ele era acompanhado por psiquiatra, foi o pai de Sara, mulher de Ricardo. Nossa, então, o que ele fez com a mulher dele foi horrível. Então, se ele é acompanhado por médicos, aí nós vamos diferenciar. A diferença é muito simples. Se ele tem alucinação auditivo-visual ou delírio, é psicótico, é esquizofrênico. Se ele não tem alucinação nenhuma, nem delírio, ele é impulsivo, mentiroso, manipulador, ele é psicopata. O caso dele, me parece, sem ver o caso, que caminha mais para psicótico esquizofrênico. Caminha. Pode ser que não esteja, porque tem que ver o caso de per si, os autos, a entrevista, uma série de coisas. Certinho, gente? Agora, ele tinha uma coisa, o olhar dele era aquele olhar frio, assim, um olhar diferente, você entendeu? Depois que ele caiu doente, no período de, vamos dizer, 8 meses dessa doença dele, que ele ficou acompanhado pelos médicos, ele fez isso com a esposa dele. Mas depois ele morreu na cadeia. Não é um perfil do psicopata. O psicopata é mais falante. Ele era calado. Pode existir o psicopata calado, mas uma tendência do psicopata é ser mais falante, mais eloquente, né? Ele, mais assim, calado, pode ser o caso de psicose e de esquizofrenia. Me parece que é uma notícia aqui bomba da nosso grupo de reportagem aqui, dessa nossa jornalismo criminal, investigativo, o nosso Wagner aqui, ó. Ao que parece, o Elias Maluco também se suicidou hoje, foi? O Elias Maluco foi encontrado morto na cela dele. Mas se suicidou ou mataram ele? Aí é que tá, vamos investigar. Agora, como era um presídio de segurança máxima, né? Eu creio que nesse presídio cada um fica em sua cela, isoladamente, né? É o que eu digo a você, a prisão é um negócio de louco, né? Você enlouquece mesmo. Então, se fala hoje, modernamente, no mundo, que os cientistas, os psiquiatras, de que a prisão passou de 10 anos, ela deteriora o homem, o ser humano. Ela torna ele irrecuperável. Então, passou de 10 anos, é desumana a prisão. Entendeu? Mas, para quem teve um ente querido morto, ficar 10 anos é muito pouco. Para a pessoa que cometeu o delito, ficar 10 anos é uma eternidade. Então, aí nós temos esse dilema aí entre uma justiça correta, justa, uma punibilidade justa e uma questão de recuperação também justa, reintegração social também justa. É uma polêmica o direito penal. Diga, meu querido. O psicopata é inimputável? O psicopata pode ser considerado inimputável se ele oferecer algum traço, que ele pode ter uma comorbidade com algum traço. Não é muito comum, não, tá? Mas pode ser que o psicopata possa ser considerado inimputável. Mas há uma tendência dele ser semi-imputável. Então, mais um erro da justiça. Ele vai para a cadeia. Já pensou um psicopata na cadeia? Quanta discórdia ele vai fazer, né? Deu para entender, gente, esse ponto? Quanta loucura ele vai fazer? Nós continuamos com o nosso projeto, eu já fiz complexo. Você falou a palavra certa. Complexo e sem solução, tá? Por isso é que vocês aqui estão se formando mentes pensantes. Nós continuamos, já temos 2 vídeos sobre personalidades psicopáticas. Eu continuo com esse estudo. Fiz ontem o negócio do mestrado, a palestra do mestrado, que durou 2 horas e meia sobre personalidades psicopáticas para alunos do mestrado em Ciências Criminais na Universidade de Brasília. E fiz pelo sistema online. E vamos continuar o nosso estudo depois, independente da nossa matéria. Eu quero continuar esse grupo aí. Eu estou fazendo um trabalho para apresentar na Universidade de Brasília. Essa Universidade de Brasília depois vai ter um convênio com a Universidade da Flórida. É um artigo científico que até 18 laudas. Quem quiser me participar comigo, poderá ser coautor ou partícipe dentro do
artigo científico com seu nome, como acadêmico, tudo direitinho. Depois vocês, depois da prova, me mandam no privado. Me parece que até o dia 23 de outubro. Vamos ver se a gente consegue apresentar algum trabalho para concorrer lá na apresentação desse congresso lá em Brasília. É muito importante a gente apresentar trabalhos, né? Porque a gente está no meio científico e vocês, como acadêmicos, estão ficando conhecidos. Isso, ninguém vai além dos seus sonhos, certo? Certinho? Vamos lá, gente, perguntas, dúvidas aí, vambora. Vamos às perguntas aí. Vamos lá. Professor, não é tanto uma pergunta. Eu sou professor no meu município e nós estamos trabalhando aqui na reformulação do currículo. E eu levantei uma bandeira aqui sobre a educação prisional. Então, falando aí dessa questão aí de psicopatia, né? Eu até preocupo da gente encontrar, junto a esse público, pessoas com essas características e dificultar o trabalho. Mas, assim, já agora, pensando numa pergunta, esse público, enquanto ele está na prisão, a lei garante o direito à educação, certo? Certo. E o município, o estado, tem que oferecer dar para ele o acesso à educação, e o direito de acesso e aprendizagem. Então, e o município que não oferta isso, há a possibilidade, por exemplo, de um encarcerado entrar na justiça e ganhar Sim. Direito à educação, na lei, você pode ver isso com detalhe na lei de execução penal. Lei de execução penal, não é isso? O detento tem direito, lógico, de participar, entrar com a liminar, alguma coisa nesse sentido. Até a Defensoria Pública pode ser acionada nesse sentido, né? Porque é uma coisa muito positiva, o processo educacional no sistema carcerário é maravilhoso. Isso seria uma maravilha, né? Para poder trabalhar e ressocializar, reinserir aquelas pessoas no meio social. É verdade? No papel, né? Porque na prática... No papel, poxa. Agora, infelizmente, a gente vive nesse país, né, que os governos não têm interesse no sistema prisional, porque não dá voto, né? O governo compra um terreno para... Eu trabalhei... Compra um terreno, o governo compra um terreno, trabalhei com o governo do Estado, o governo compra um terreno em um local e anuncia lá naquela região que vai ser para presídio. É capaz de perder voto ali com o quê? Porque o povo detesta presídio de sua casa. Então, você vai construir presídio aonde? Primeiro passo. Segundo, você constrói um presídio lindo. Quanto de votos você vai ter? Nenhum. E os políticos vivem atrás de votos para se manter no poder. Infelizmente, é um ciclo vicioso. E aí, nós relegamos isso aí. Deixamos de construir escola, deixamos de educar as crianças, vamos ter que construir presídios. É a lei, né? Naquela velha história. Você constrói escolas e educa crianças para evitar construir presídios. Então é um problema da sociedade, né? Com certeza. A educação salva, a educação é libertadora, a educação é o único caminho que a gente pode encontrar para uma sociedade melhor, igualitária, mais justa, mais fraterna. Não tenha dúvida nenhuma disso. Não tenha dúvida disso. Vamos lá, gente. Pergunta no questionário aí. Vamos lá. Pergunta no questionário. Vamos lá? Na verdade, mestre, hoje eu vou abusar, não foi nem no questionário, mas foi de uma frase que o senhor colocou em uma das aulas, que eu acabei não contextualizando. Foi assim: no homicídio simples, a rubrica é crime contra as pessoas, para eu poder contextualizar. Na realidade, o homicídio simples não deixa de ser um crime contra as pessoas. A seu nome Uris, né? O seu título e o nome Uris é crime contra a pessoa. Ah, tá. Só foi a nível de título. Entendido? Justamente isso. É crime contra a pessoa. Não há dúvida disso. Certinho, gente? Certo? Vamos lá, gente? Alguma dúvida mais aí? Vamos lá? Deixa eu aqui responder o meu grupo aqui, minha outra turma de penal, mais avançada 3. Querem que eu prorrogue o questionário. Eu aí vou atender ao pleito, não é? Vou colocar aqui, ó, para a quinta, que a prova deles é quinta.
depois da prova. Certinho, gente? Então, qual é a dúvida que vocês têm aí? Vamos lá? Qual é a dúvida que vocês têm aí? Não existe retroatividade maléfica, né? Não entendi. Não existe retroatividade maléfica, correto? Não, não pode existir retroatividade maléfica. Uma lei vai retroagir para prejudicar? Não existe. Uhum. Certo, gente? Vamos lá. Dúvidas? Vambora? Dúvidas aí. Dúvidas e mais dúvidas. Professor, não estou tendo como ter dúvidas, porque eu entrei hoje e entrei atrasado, mas senão eu teria. Você pega o bonde andando. Você já viu o bonde andando como é? É você verdade. O bonde andando e lá vai você. E agora, ao final... tem todas as aulas no Avar, e você pede para poder se inserir no grupo, e pede ao pessoal para ele me enviar os questionários. Se você não quiser fazer a prova, você faz segunda chamada, é opção sua. Certo. A prova vai ser quando? Porque eu posso me esforçar para fazer a prova ainda, né? A prova vai ser quando, gente? Vamos lá, olhar o calendário. Terça-feira, dia 29. Terça-feira, dia 29. Terça-feira, dia 29. Só que não é só a prova. Só que não é só a prova. A entrega de questionários, viu, Elton? Sim. E também a entrega de um artigo ou resenha crítica sobre história do direito penal. Ou resenha crítica ou artigo científico, entendeu? Os modelos. Então, você pode renegociar com o professor, talvez, o prazo, né, professor, dos trabalhos, não sei. Pode. Depois você me adiciona no privado. Se Perfeito. tiver problemas pessoais, me adicione no privado, porque botar problema pessoal no grupo é complicação, entendeu, gente? Ok, professor. Então, vou me conversa. Ok, vou me esforçar para fazer a prova e fazer os trabalhos, aí isso me dá um prazo suficiente. Correr atrás. História do direito penal no mundo e no Brasil. Certinho, gente? Gente, vamos lá tirar as dúvidas. Vamos lá, questionário, dúvida para a prova, como é que nós estamos aí? Como é que estão vocês? Tudo direitinho? Estão com alguma dúvida? Professor, então o questionário fica postergado, para o dia 29? Isso, dia 29. Ok. Mais uma benesses que eu estou fazendo para vocês sem ser retroativo, né? Concorda comigo? Sem ser retroativo. Beleza? Então, dia 29 você entrega tudo, certo? Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que essas provas vão ser abertas meia-noite? Aí eu não sei, aí é dentro do sistema lá da faculdade, né? Porque ela abre meia-noite no dia 29, não é isso? E fica o dia todo, Valdete. É 23 É o dia todo, abre mas diz que só tem 2 horas para a gente responder, então como é que depois que você entra nela, tá? Depois que você abrir a prova, aí tem 2 horas. Por exemplo, se você abrir a prova meio-dia, você tem de meio-dia a 14 horas. Você só não vai poder abrir a prova agora entendi. 59, porque está encerrando. Você tem que abrir Se abrir meia-noite, vai ter que encerrar ela 2 horas da manhã. Isso já perdeu. Foi isso que eu não tinha entendido. Não, aí pode ter meia-noite, mas pode entregar 2 horas da manhã. Pode fazer de madrugada. Se quem tiver oportunidade. Você já pensou? Quem não tiver sono, quem conseguir controlar, porque às vezes não controla o meu sono. Eu durmo mesmo. Mas quem conseguir controlar o seu sono, o melhor horário de você fazer um trabalho, uma prova dessa é de madrugada mesmo. Tudo em silêncio, tudo calmo, você sozinho lá. Entendeu? Porque quando você for essa prova, como ela tem um grau de complexidade maiorzinho, você vai ter que, dessas 2 horas, se dedicar a essa prova. Desligue tudo, esqueça tudo, não faça nada, entendeu? Faça só a prova, para você fazer bem. Vai dar certo, vocês vão, se Deus quiser, vão avançar, vão estudar. Não pode ter anzol no meio, né? Não, nada de pesca, nem cola, se tiver... Agora, amado professor, nós como seus pupilos, ficamos na dúvida, 2 horas vai dar? A prova é puxadinha, então você vai ter que correr, tá certo? Vai ter que fazer uma leitura, não pode ficar fazendo leitura, vendo televisão, saindo. Em casa a gente tomando café. Em casa a gente tem uma propensão para ficar disperso. Então você tem que concentrar na prova. Entrou na prova, você já começar a fazer leitura. Beleza, aí, ó. Gianni, né? Tem estudado às 4 horas da manhã. Isso é ótimo, maravilha. Eu estou gostando do empenho de vocês. Isso aí já merece qualquer apoio importante. Não é possível que a gente não vá apoiar o empenho, a dedicação. Isso não é possível. Tá, gente? Parece que está querendo colocar no grupo aí também. Passou o telefone, ó. O Elton, para colocar no grupo. Ó, gente, outro pedido aí.
É o Elton. Vê se vocês anotam aí e colocam no grupo. Legal, gente? Certo? Obrigado. Certo, gente? Beleza? Professor, tem problema a gente perguntar quais são as características da prova? São questões objetivas? São 8 questões objetivas, xizinho. Mas são complexas. Essas questões, elas podem ter várias questões certas, várias alternativas certas, ou nenhuma alternativa certa. E 2 questões são questões dissertativas, que a pessoa tem que escrever. Vocês têm que escrever ela toda. Então, a prova que vai ter um grau de complexidade. Tá certo? Entendido? Mas tenho certeza que vocês vão se dar bem na prova. A prova é mais não encarem como prova. Encarem como um laboratório de aprendizagem. Fica mais interessante para vocês. Tá certo, gente? Vamos lá, quais são as dúvidas aí? Vamos fechando aí as dúvidas. Dúvida para a prova, o que é que vocês têm de dúvida para a prova? Hoje fiquei de fazer a revisão. Eu vou mostrar só para vocês só um artigozinho aqui, ó. Eu já falei isso, já dei aula sobre isso nesse semestre agora. Mas vamos mostrar aqui o Pacto da Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Pacto de São José da Costa Rica, de 69. O artigo 9º. É só um exemplo que eu já dei isso em sala de aula. Princípio da legalidade e da retroatividade. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o delinquente deverá dela beneficiar-se. Certinho? Então, está lá o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 9º. E vocês encontrarão diversos artigos que, se não tiverem explicitamente, estão implicitamente valorizando o princípio da legalidade, que é um princípio basilar dentro do direito penal. Sem ele, nós temos o arbítrio, o nepotismo, né? O depotismo e outros meios nefastos de convivência social inadmissíveis numa sociedade democrática, né? No Estado de Direito democrático. Certinho, gente? Legal? Ó, já foi adicionado aí, viu, Hélio? Já foi adicionado. Obrigado. Gente, alguma dúvida mais? Bora lá, vamos tirar as dúvidas aí. Se tem alguma dúvidas aí. Não esqueçam de pesquisar, nível de aprendizado, o assassino do cartunista Glauco e seu filho. Cartunista Glauco e seu filho. Não esqueçam de pesquisar na internet que vocês vão encontrar muita coisa bacana sobre esse caso. Legal, gente? Alguma dúvida que eu possa ajudar vocês, gente, agora? Vamos lá? Alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Vamos lá, gente? Alguma dúvida? Tipo penal, professor. Tipo penal. O que é o tipo penal, gente? O tipo penal é uma norma jurídica penal que implica em uma conduta violadora do direito penal ou que expõe a perigo o direito penal. Só que para você enquadrar o tipo penal, você precisa de um caso da vida real. O exemplo clássico é matar alguém, do artigo 121. Matar, todo mundo sabe o que é. Alguém, todo mundo sabe o que é. Então, matar alguém significa que é um enquadramento da vida real, certo? No caso, o assassino do cartunista Glauco e seu filho. Não está no artigo 121, matar alguém? É um caso da vida real? Não é um caso da vida real, gente? Você traz esse caso da vida real para quê? Você traz esse caso da vida real para a norma. É um enquadramento de um caso da vida real para a norma penal incriminadora. Enquadramento de um caso da vida real para a norma penal incriminadora. Tem a dúvida disso aí. Então, esse é o tipo penal. Certinho? Aproveitando para falar, que eu já dei em sala de aula, nós temos o direito penal, como todos os direitos, eles são materiais ou substanciais, direito material ou substancial, ou estático, e o direito instrumental, processual ou dinâmico. Então, em todo direito você vai ter, por exemplo, direito do trabalho, direito civil, direito penal,
Eles são que tipo de direito? Eles são direito material, substancial ou estático. Por quê? Porque eles estão dizendo uma norma lá, matéria. Se ninguém violar aquela norma do direito penal, vai acontecer o quê? Nada. Agora, quando houver violação da norma, seja direito penal, seja direito do trabalho, seja direito civil, quando houver violação da norma, nós vamos para o direito processual. No caso nosso penal, direito processual penal. No caso civil, direito processual civil. No caso do direito do trabalho, direito processual do trabalho. Então, nós vamos para uma norma que é instrumental, processual e dinâmica. Deu entender? Quando houver a violação da norma. Por exemplo, no nosso caso, matar alguém, está lá. A gente não matou ninguém, não foi? Então, ele é estático. Se é estático, é material, é substancial. Pronto. Agora, quando houver uma morte, a gente saiu da faculdade e encontrou lá um corpo morto, o cara saiu correndo com a arma. Legal, gente? Tem aí? O cara se mandou com a arma. Então, nós vamos ter aí uma morte. A partir do momento que a gente tem uma morte, o que é que a gente vai ter? O direito processual penal. Ou seja, vai ter um processo, esse direito é instrumental e esse direito é dinâmico. Ele vai correr atrás, ele vai puxar o direito material e vai levá-lo para frente. Certinho, gente? Aí? Ficou legal? Ficou legal, gente? Beleza, obrigado. Ficou. Ficou legal? Todo mundo entendeu tudo? Gente, tem alguma dúvida que eu posso ajudar vocês? Essa aula é só para tirar dúvida, de revisão para vocês aí. Tem alguma dúvida? A entrada em vigor... Não entendi essa pergunta. A entrada em vigor da nova lei de drogas, revogando a anterior, fez com que o crime de porte de drogas para o consumo pessoal deixasse de prever a aplicação da pena privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes como sanções: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nesse sentido, e no que tange a pena aplicável ao autor do citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui novatio legis incriminador, abolitio crimes, novatio legis impégios, novatio legis imélios, lei intermediária. Vamos lá. Vamos pegar isso aí, uma nova lei que revogou, certo? Ela revogou a lei anterior. Então, lei intermediária, para mim, já vai cair fora aí. A letra E. Novatio legis impégios, também já vai cair. Abolitio crimes é quando pode ter... novatio legis não incriminadora. É alguma coisa também que possa ser nesse sentido. Mas eu ficaria mais novatio legis imélios. Porque não aboliu, na realidade, o crime. Ela previa uma nova forma de sanção mais branda. Então, eu pessoalmente fico... Isso também depende de interpretação. Para mim, não aboliu o crime. Né? Para mim, não é novatio legis não incriminadora. Acho difícil. Pode ter algum pensamento doutrinário que possa dizer que é novatio legis não incriminadora. Abolitio crime não é. Novatio legis impégios, não acredito. Lei intermediária, não acredito. Eu ficaria com a letra D. Novatio legis imélios. Há uma nova lei que traz melhorias para aquela situação. Entendeu? Esse é o raciocínio que você tem que ter. É alguma questão que você pegou aí? Veja aí. Eu acreditaria nisso aí. Tá certo, então? O que eu falei? Então, beleza. Novatio legis imélios. Uma nova lei que veio melhorar aquela situação anterior. Porque, na realidade, faz com que o crime de porte para consumo, na realidade, ele deixa até de existir esse crime, né? Ele faz com que a pessoa fosse um dependente e coloca algumas sanções. Né? Prestação de serviço à comunidade é sanção. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo é sanção. Você não faz isso. Sanção é tudo que você faz obrigatório, compulsório. Você não faz espontâneo nada disso, não, gente. Não faz espontâneo nada disso, não. Então, na minha opinião, eu continuo com novatio legis imélios. Ou seja, veio para melhorar a situação anterior e não para dificultar. Gente, mais alguma dúvida? Vamos lá?
Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, gente, aí? Passei com louvor? Obrigado. Obrigado. Tá vendo? Obrigado. Gente, mais alguma dúvida que eu possa resolver para vocês, ajudar vocês para essa prova? Mais alguma dúvida? Fala aí, gente, mais alguma dúvida? Quer alguma coisa que eu possa ajudar aí para vocês? Eu acho que foi tudo bem esmiuçado, viu, gente? Bem dado. Acredito... Tudo que eu preciso para estudar para a prova está no AVA, né, professor? Tudo. Todas as aulas, do primeiro dia até o último. Certo. As nossas aulas são longas, são complexas, você tem que ler e rever. Você tem que sentar aí uns 2 dias para poder dar uma estudada ou mais, viu? Porque é muita coisa. O pessoal sabe aí que a gente tem muita coisa. É muito assunto mesmo, assunto com profundidade, dentro do direito penal, dentro do programa. Certo. A gente procura fazer a coisa certinha. Agora, você dá uma lidinha lá que você faz os questionários também, pega o questionário com o pessoal e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Certo, gente? Ficou alguma dúvida que eu possa ajudar vocês, gente, por hoje? Ficou alguma dúvida que eu possa ajudar vocês por hoje, gente? Ficou dúvida? Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Diga, minha querida. No caso, na terça-feira vai ter aula de novo para a gente assistir ou vai ser só a prova? Vai ser só a prova, não tem nada de aula. Então tudo bem. E eu estou aqui no celular. De 0 hora a 23h59. O que vocês precisarem, eu estou aqui no celular. Rapaz, eu pensei que eu ia ficar até 2 horas da manhã fazendo prova. Ainda bem que eu tenho o dia todo. Não tem problema não, o dia todo. Entendido? Então, vocês façam então a prova direitinho. Acredito que vocês vai dar tudo certo. Legal, gente? Certo, gente? Ficou dúvida aí, alguma coisa que eu posso ajudar vocês? Ficou dúvida que eu posso ajudar vocês em alguma coisa? Tudo certinho? Tudo tranquilo, professor, graças a Deus. Então, ótimo. Então, por hoje, eu acho que já está de bom tamanho, você tem muitas coisas para estudar, bons estudos, e que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês, faça uma prova excelente. Estaremos de volta às nossas aulas depois da prova, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Então, um abração para vocês. Um abraço, professor, um abraço, colegas. Boa noite. Na prova. Qualquer problema, no privado, tá bom, gente? Qualquer problema individual no privado, eu não vou ficar atendendo mais no grupo, não. O grupo é para uma coisa bem genérica. Os problemas são individualizados, vamos tentar sempre colocar no privado. Um abração, gente. Deus abençoe. Excelente semana e bons estudos e boas provas. Amém. Obrigado, professor. Boa noite.